Com amor eterno ele nos amou, por isso com benignidade nos atraiu e nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh, esse é mais um vídeo de Graça em Flor e hoje nós vamos falar sobre ser como criança. Se você me conhece há algum tempo, se você acompanha meu ministério há algum tempo, você sabe que eu sou formada em pedagogia. Eu me formei há 12 anos, se não me engano, e me formei também, me especializei em psicopedagogia institucional. Então crianças são um tema, para além da teologia, que eu amo conversar, que eu me sinto confortável. Há mais de uma década eu estudo métodos educacionais, Charlotte Mason, Maria Montessori, vários outros, e assim, eu amo realmente estar imersa nesse mundo da educação, do desenvolvimento infantil, da psicologia infantil, que significa ser criança. E nesses anos, enquanto professora e nos últimos 6 anos enquanto mãe também, né, eu notei muitas coisas sobre crianças. Mas uma coisa que sempre me pega, especialmente enquanto mãe, é notar que uma criança em um ambiente saudável, uma criança que está inserida em uma família saudável ou em um ambiente com guardiões, enfim, que sejam saudáveis, que sejam seguros, a criança, ela é um ser completamente sem preocupações. Você já reparou isso? Você olha uma criança, pode estar dando tudo errado. Eu gosto de notar crianças, por exemplo, em aeroporto. A minha filha, quando a gente foi pro Brasil na última vez, ela tinha 3 anos. E o nosso primeiro voo foi cancelado. Já de cara, assim, pá, primeiro voo aqui do nosso estado, e aí a gente ia para um outro estado para fazer conexão pro Brasil. Primeiro voo cancelado. Eu chorando, literalmente assim, a gente devia voltar pra casa, vamos deixar de ir no Brasil, larga a mão de Brasil, vamos voltar pra casa. E o meu marido tentando acalmar a louca que já queria desistir da viagem por causa de um voo cancelado. E a minha filha assim, E eu acho isso incrível, porque isso prova que ela se sente segura. Ela sabe que existem adultos que vão lidar com problemas. Aliás, os problemas nem registram no cérebro dela. Ela nem se tocou que a gente estava com problema. Ela notou, lógico, que a mamãe estava chorando, mas aí a mamãe fala, não, tá tudo bem, a mamãe tá com uma dificuldade aqui de adulto, tá tudo certo, o pai confortando, e ela, ok, então vamos, segue o bonde. E eu acho isso lindo. Se você notar situações em que existe algum tipo de estresse, algum tipo de preocupação dos adultos, mas a criança realmente está no mundo da lua, sabe? No mundo dela nem se toca. E isso é prova de que essa criança, ela se sente segura. Ela sabe que o mundinho dela, que quando você é criança, né, questão de psicologia infantil, o seu mundo é muito pequeno. O seu mundo é a sua casa, sua escola, seus pais, seus professores, seus familiares, seus amigos, sua igreja. É a biblioteca que você vai, a sorveteria que você vai, o seu mundo é muito pequeno. O máximo é assim, a gente viajou para tal estado, a gente viajou para outro país, mas aí expande um pouco o mundo. Mas elas não têm noção da imensidão do mundo, da imensidão dos problemas e das mazelas do mundo. Elas são crianças e deveriam ser crianças. E que Deus permita que nós continuemos dando às nossas crianças vidas em que elas realmente tenham um mundinho seguro e pequeno, que elas não precisam se preocupar. Porque não é trabalho de criança se preocupar com as instabilidades do mundo e das circunstâncias. Então, e a gente vê até que em questão psicológica, as crianças que são colocadas em situações não seguras, ou em situações precárias, ou em situações instáveis, em que elas têm que se preocupar com problemas de adultos, isso atrapalha a vida inteira e afeta a psique delas pro resto da vida. Porque o cérebro da criança não foi feito para lidar, para carregar os problemas do mundo adulto. E por que eu tô falando tudo isso? Há um tempo atrás eu tive essa realização, essa visão, por assim dizer, não foi uma visão profética, uma visão espiritual, mas essa noção que amanheceu no meu cérebro, por assim dizer. Observando as minhas filhas especialmente, de quanto as crianças são despreocupadas, o quanto elas vivem uma vida muito tranquila. Elas acordam sorrindo, fazendo piada, dançando, elas vão dormir sorrindo, fazendo piada, dançando. A vida delas é muito tranquila e novamente, glória a Deus por isso, né? Que a gente tem o privilégio de prover a elas vidas tranquilas.
Mas quando a criança está numa situação ideal, em que a vida dela é tranquila, é muito bonito de ver como elas estão sempre sorrindo, elas estão sempre contentes. Elas têm, claro, os momentos de tristeza, de preocupação, mas são muito pequenos, muito pontuais, porque elas sabem que um adulto vai resolver o problema, que um adulto vai aparecer e resgatá-las, que um adulto vai garantir que tudo volte ao normal, que tudo volte à rotina, que tudo fique bem. Enquanto eu observava isso, eu pensei, poxa, como eu gostaria de poder viver uma vida assim, sabe? De ser uma pessoa como uma criança que tá sempre tranquila, que tá sempre feliz. E aí eu pensei, peraí, isso é exatamente o que Jesus nos mandou fazer. É exatamente quem ele nos falou que nós deveríamos ser. Se você for para Marcos, essa história está em alguns dos evangelhos, mas eu gosto de Marcos porque em Marcos tem uma extensão da fala de Cristo. Em Marcos 10, diz o seguinte, deixa eu achar aqui enquanto eu bebo. Vocês viram que hoje eu tô com café, né? Hoje é café, nosso terceiro café e fé com a Fran. O primeiro que é realmente café, não é chá fé com a Fran. Mas deixa eu achar aqui. Marcos, capítulo 10. Primeiro tem a questão do divórcio, né? E aí tem a questão ali chamada Jesus e as crianças. Então no capítulo 10, verso 13 diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida, ele tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amadas, existem muitas possibilidades, algumas, né, possibilidades do que Jesus está falando aqui. Ele pode estar falando de receber o reino de Deus com uma fé de criança, com uma fé que crê e pronto, acabou e eu acredito. Ele pode estar falando da simplicidade das crianças, que elas não têm toda a pompa e circunstância que os adultos têm, o orgulho que os adultos têm. Existem algumas possibilidades, mas aqui, nesse nosso Café e Fé de hoje, eu queria focar no ser com criança no sentido da confiança em um pai que tem tudo em suas mãos. Se eu fosse como minha filha de 6 anos, ou a minha filha de 1 ano e meio até, que é ainda mais do que a de 6 anos, tem menos percepção do mundo para além daquele mundinho, círculozinho dela. E ela tem total confiança de que o papai e a mamãe vão cuidar da vida dela. O papai e a mamãe vão garantir que a próxima refeição tá na mesa, vão garantir que quando ela tá suja ela vai ser trocada, que quando ela tá com sono ela vai poder dormir. E assim ela segue a vida e ela tá sempre tranquila porque alguém vai garantir a sobrevivência dela. E mais do que isso, alguém vai garantir o conforto dela. E amada, eu penso que parte daquilo que Cristo quis dizer nessa passagem é justamente isso. Que nós temos um Abba, um papai. A palavra Abba é a palavra usada no hebraico para pai, paizinho. É um termo de total relacionamento, de total afeição. É um termo tão afetivo. Abba, nós temos um Abba que cuida de nós. Nós podemos e devemos, mas nós podemos viver vidas como crianças despreocupadas, porque meu Abba sabe o que ele está fazendo. O meu Abba vai garantir que eu tenho o que eu preciso, não o que eu quero. Assim como eu não dou tudo que as minhas filhas querem, mas eu dou aquilo que elas precisam. E a gente pode e deve confiar que o nosso Abba faz o mesmo por nós. E amada, nessa passagem de Marcos, no capítulo 10, Marcos ele foi um estrategista na escrita do seu evangelho, João Marcos, né? Porque ele não faz as histórias do evangelho, da vida de Cristo, da jornada de Cristo na Terra, numa sequência necessariamente cronológica. Ele escolheu, ele recortou e foi colocando as histórias em uma sequência que ajude o leitor a recebê-las e compreendê-las em contexto. E aqui eu acho super válido a gente notar que Marcos, ele coloca a história de Jesus falando que nós devemos ser como crianças. E logo em seguida, qual que é a história que vem? Diz o seguinte, em verso 17, logo em seguida da história das crianças. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É a história do jovem rico. É a história do jovem que vem a Cristo e diz: a vida inteira eu segui a lei, a vida inteira eu obedeci meus pais, a vida inteira amei a Deus, e aí, o que eu faço? E Jesus diz: vai, vende todos os seus bens e segue-me.
E o jovem foi embora triste porque ele tinha muitos bens. Amada, eu creio que o contraste que Marcos está querendo fazer pra gente aqui é o seguinte: existem duas possibilidades de viver a vida. Uma é como o jovem rico, confiando nas suas riquezas, confiando na sua capacidade de trabalhar e de prover para você mesmo, para sua família, confiando em você enquanto pessoa que é autossuficiente e naquilo que você herdou, naquilo que você conquistou e naquilo que você vai conquistar. E aí crer que são essas coisas que vão garantir que você vai ter uma vida tranquila. Essa é uma possibilidade. Mas a outra possibilidade é ser como criança. É saber que não importa o que aconteça, não importa o que está ali na esquina da vida, meu Abba está cuidando de mim. Sabe, o meu marido trabalha com... Eu vou fazer uma aplicação um pouco pessoal aqui para vocês, abrir meu coração para vocês. Meu marido, ele trabalha com marketing, design, websites, enfim. E com esse advento da inteligência artificial, nós ficamos preocupados, porque todos esses trabalhos que ele é especialista, que ele sabe fazer, que ele faz bem, são trabalhos que a inteligência artificial facilmente vai tomar conta nos próximos anos. E poderia existir em nós, em mim, eu posso apenas falar por mim mesma, né? Um completo desespero de como é que vai ser o futuro da nossa família, como é que vai ser se o meu marido, se tudo que ele sabe fazer for tomado pela inteligência artificial. Como é que vai ser? Eu não trabalho, é só ele que tem trabalhado. Mas você sabe que desde que eu tive essa noção dessa questão das crianças, o Senhor tem me dado uma paz que excede todo o entendimento. De simplesmente dizer, não importa, o meu Abba me tem em suas mãos. O meu Abba vai cuidar de nós. Ele cuida de nós hoje, ele cuida de nós amanhã. Qual situação da tua vida você precisa viver dessa forma, como criança, que não se preocupa porque o papai vai cuidar, o papai vai lidar. Eu vou dormir, eu vou comer, eu vou brincar, eu vou sorrir, eu vou ser feliz. Não porque a vida vai ser simples. Jesus não prometeu uma vida simples, mas ele prometeu presença constante, o Espírito Santo em nós, Deus conosco. E isso, amadas, é tão suficiente para que nós vivamos como crianças que sabem que o papai vai cuidar de nós. Eu queria ler para vocês alguns versos que nos recordam disso. Mateus 6,26, Jesus diz: observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai, o Abba celestial, as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que elas? Filipenses 4,19, o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Filipenses, os irmãos de Filipos: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele não necessariamente suprirá as necessidades físicas, mas toda necessidade espiritual. Isaías 41,10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É como eu digo no começo dos vídeos, com amor eterno nos amou e por isso com benignidade nos atraiu. Ele nos ama, ele nos atrai, ele cuida de nós e por causa disso, nele, o nosso coração se alegra. Salmo 55:22 diz: entregue as suas preocupações ao Senhor e ele te susterá. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é que ele vai cuidar, ele tem cuidado. É o nosso papel abrir os olhos para ver esse cuidado que já está acontecendo. Isaías 46, eu amo esse verso, 46,4 diz: mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, o Senhor, aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os carregarei, eu os sustentarei e os salvarei. Olha que linguagem de pai, de aba, de papai. Eu fiz vocês, eu cuido de vocês, eu carrego vocês mesmo na velhice. Que coisa linda! Mateus 7,11, Deus disse: vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, o Abba de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amada,
Esse é o nosso papai. Esse é o nosso Abba. Eu tive o privilégio, a bênção de ter um pai terreno que fez justamente isso a minha vida toda e até hoje ainda faz. Cuida de mim, que me protege, que me sustentou. Nem todas nós tivemos esse privilégio. Mas se você não teve, eu quero te encorajar que o Pai Celestial, o Abba, ele não é como os pais terrenos que falham. A palavra dele diz: ainda que seus pais te abandonem, eu não te abandonarei. Tem uma música nova do Diante do Trono, do Ministério Diante do Trono de Adoração, que fala justamente isso. Eu esqueci o nome, gente, mas eu vou deixar o link aqui em algum lugar. É uma música exatamente que, ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, que vem direto da palavra, eu jamais te abandonarei. O Abba está cuidando de nós. O nosso amanhã está nas mãos dele. O nosso ontem já foi perdoado. O nosso hoje precisa ser vivido para a glória dele. Amada, eu quero ser aquela mulher que as pessoas dizem: por que a Francine está sempre rindo? Por que a Francine está tão tranquila quando o avião cancelou? Por que a Francine está tão tranquila que o marido dela talvez não tenha emprego daqui a um ano? Porque o Abba cuida de mim. Ele cuida de você. Amém? Viva como criança. Até o nosso próximo. Falei tanto que eu nem bebi. Café e Fé com a Fran. Um beijo. Até lá.